Pela presença de Deus. E eu estava aqui de manhã agora, adorando ao Senhor. Uma das canções, eu percebo que eu estou ficando velho quando eu não consigo saber a letra das músicas todas. Eu só lembro uma frase, não lembro que ponto que está. Mas uma das canções que a gente cantou aqui fala da vitória do Senhor. Tua é a vitória, ou minha é a vitória. E eu estou meditando aqui num texto bíblico de 2 Reis 13, versículo 17, diz o seguinte: então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória. Isso encheu tanto meu coração, que tem a ver com aquilo que eu vou compartilhar hoje com você aqui, mas eu quero aqui deixar o meu abraço para toda a igreja, dos irmãos das nossas igrejas, da nossa igreja, né? Eles não são igrejas separadas, lá de Arthur Alvim e lá de Indaiatuba. A gente esteve junto, eles estavam conosco nesse encontro ontem, e é tão precioso encontrar os irmãos. E nós já temos marcado, irmãos, para o primeiro final de semana de novembro, uma conferência da comunidade dos discípulos. Nós vamos realizá-la aqui com as 3 igrejas, todo mundo vai estar junto, e eu sei que vai ser um momento da gente se reencontrar, mas os irmãos mandam um abraço carinhoso. Hoje eu vou estar lá em Indaiatuba, eu posso mandar um abraço de vocês para eles? Posso mesmo? Então eu vou mandar, hein? Porque senão eu não seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, aleluia. Eu vou fazer um vídeo, né? Aí não... Amém. A palavra do Senhor que eu quero compartilhar hoje está registrada em 2 Reis, capítulo 13, o capítulo inteiro praticamente. Eu não vou ler todos os versículos aqui, agora, numa leitura responsiva, porque a gente vai gastar bastante tempo na leitura, mas eu vou ler ele pontualmente na medida que eu vou expondo o texto para os irmãos. Mas eu queria antes só trazer para você, porque às vezes a gente lê, eu sou assim, eu me considero um péssimo leitor, na verdade, porque eu percebo que eu sou muito alvo das distrações exteriores. E aí eu começo a ler uma coisa, por exemplo, 25 versículos, que é o caso desse texto aqui, lá pelo 13º eu já estou pensando nas aflições da vida, e eu continuo lendo, e aí eu falo assim, mas o que eu li mesmo? Aí eu tenho que voltar e ler, então eu li umas 2, 3 vezes. Acontece isso com alguém ou só comigo, hein? Acontece com você também? Oh, meu Deus, então eu não me sinto mal sozinho, amém. Então não vamos sentir ninguém mal, somos iguais. Tem as exceções, eu tinha um amigo no trabalho, era impressionante o poder de concentração dele. Eu falava, rapaz, que dom natural que você tem, que é de se concentrar. Às vezes estava um caos, uma gritaria no escritório, e só estava ele focado no trabalho, olhando um código de computador. Eu falava, meu, você está conseguindo? Ele nem ouvia o que eu estava falando com ele. E ele não estava de fone, não estava de nada. Por que eu estou falando isso? À medida que eu for lendo... eu queria que você tentasse pôr a sua atenção ao máximo naquilo que a gente vai ler da Bíblia. Mas antes, vamos falar rapidamente qual é o contexto dessa passagem. Existiu 2 reis, pai e filho, Jeoacás, o pai, Jeoás, o filho. Jeoacás, a Bíblia diz que ele reinou 17 anos. E Jeoás reinou 16 anos. Eles eram... escolhidos por Deus, vinham de uma descendência de dinastia de reis. Antes deles vieram outros reis. Jeroboão reinou antes deles. Jeroboão, talvez um rei muito famoso, talvez você já tenha ouvido falar dele, um rei muito famoso e muito referenciado, especialmente no livro dos reis, por aquilo que ele fez de errado, por muitas coisas que ele fez desobedecendo aquilo que o Senhor havia mandado fazer. Então ele teve profetas que pudessem falar na vida dele, assim como foi Jeoacás e Jeoás. E quem era o profeta destinado por Deus para esse tempo, para falar na vida desses homens? Eliseu. Eliseu, que foi o discípulo de Elias. Então, é mais ou menos esse o contexto. E a história aqui narrada no capítulo 13 de 2 Reis, era narrada meio que em 2 partes. No versículo 14, você lê do 1 ao 14, uma exposição histórica daquilo que aconteceu com eles dois. E a partir do versículo 14, você vê essa história sendo contada de forma paralela, mas com o personagem de Eliseu nessa história. Então, é mais ou menos a história contada 2 vezes, sob 2 óticas.
Tudo bem até aqui? Amém? Quando a gente se converte, a gente muda de vida, a gente sai do império das trevas e vem para o reino da luz, a gente passa a entender o propósito da nossa vida aqui na Terra. A gente compreende a razão de existirmos, o propósito que Deus tem ao nos ter criado. E um portal dos céus é aberto, irmãos. A gente passa a ver coisas que não via antes. É estabelecido um novo entendimento na nossa vida. Acontece aquilo que nós chamamos de transformação, metanoia, ou seja, a mente ela é mudada e você passa a viver uma outra dimensão. Você já não é mais um cidadão da terra, você é um cidadão dos céus vivendo na terra. Quantos cidadãos dos céus me ouvem aqui? Aleluia! Então, a dimensão do reino, a vida passa a girar em torno de 3 aspectos muito importantes e que eu vou começar a enfatizar isso com você. Ontem, eu lembro que eu compartilhei com os irmãos, na primeira palavra que eu compartilhei ontem com os líderes, nós somos bastante pastorais. O que é isso, pastor Rodrigo? Nós somos muito pastorais na nossa forma de cuidar da igreja, porque nas células, o cuidado pessoal é algo muito forte. Quem aqui ama estar numa célula, diga amém. Na célula você é cuidado, na célula você pode abrir o coração, na célula há uma pessoalidade que não tem numa reunião maior como essa, porque fica mais difícil a gente estabelecer uma conexão mais próxima num grupo maior de pessoas. Mas na célula o apacentamento ele é facilitado, então nós fluímos muito bem nesse dom ministerial que é descrito lá em Efésios 4. Né? Efésios 4 fala dos dons ministeriais do pastor, do mestre, do profeta, do apóstolo e do evangelista. Nós fluímos muito bem no dom ministerial do pastor. A Bíblia fala em Efésios que uns recebem cada um desses dons, segundo o que o Senhor libera, para o quê? Para a capacitação, o aperfeiçoamento de todos os santos. Nós somos santos por quê? Porque Cristo está em nós. Essa compreensão, que é parte da metanoia que nós sofremos, nos faz entender com clareza. Somos santos. Por que somos santos? Porque nós somos santos porque o Espírito, o Santo, habita em nós. Amém, irmãos? Numa medida, obviamente, o processo de santificação da nossa vida, ele é paulatino e constante. Você se converte, seu espírito é redimido, mas a sua alma está sendo transformada. E até o seu corpo ser glorificado, você vai ser transformado na alma. Tem alguém aqui sendo transformado? Diga amém. Amém. Então, a transformação da alma aponta para essa santificação que vai acontecendo na sua vida. Mas nós, sendo pastorais, às vezes a gente perde a ênfase importante do apostólico. E o apostólico aponta para o quê? Para o envio. E o envio aponta para o quê? Para um destino profético que as pessoas têm. Deus te criou com um destino eterno. Deus te criou para cumprir um propósito. Deus te criou com um destino profético marcado para a sua vida. Então, nós como igreja precisamos, obviamente, vindo dos mais maduros e que tem mais revelação da palavra e também a respeito disso que estou falando aqui, ensinar e ajudar as pessoas a encontrarem o caminho, o destino profético de suas vidas, enviando também as pessoas para o seu destino profético. Então, nós temos a tendência de, como pastorais que somos, pôr as pessoas no colo, né? Cuidar, abraçar e chorar muito quando multiplica a célula e falar, eu não queria que você fosse embora. Não multiplica mais, não. E aí você fica assim. Mas quando a gente entende o destino profético das pessoas, a gente tem um prazer. Eu falo isso muito para minha esposa. A gente conversa. A gente está em torno dos 40, né? Então, eu comecei já a ver vários livros que tipo assim, a vida conjugal depois dos 40, a vida sexual aos 40, a vida financeira aos 40, e não sei o que, tudo aos 40. E aos 40 os filhos começam a ficar grandes, nascer pelo na cara, e você fala, esse menino daqui a pouco vai falar que quer ir embora daqui. E aí, às vezes, a gente se pega falando assim, poxa, a gente tem um filho de 14 anos e meio, e que daqui uns 5 anos ele pode falar assim, pai, Deus está falando algo comigo aqui. E eu vou para algum lugar que não vai dar para você ir. O que você acha? Eu vou morar sobre isso? Não dá uma batedeira no coração? E aí a Deise fala assim, não, aqui o pessoal só vai casar aos 30. Eu falei, vai. Esse é o coração da mãe.
Se fosse uma menina, o Heitor só ia casar aos 35, 37. Mas menino eu abro mais o coração, eu deixo casar com 31. Mas fica essa coisa paternal, percebe? Você não quer. Mas aí eu, meditando com ela, eu falava sobre isso. Eu tenho um amigo, pastor, amigo meu, que os filhos dele têm um problema muito sério. Um tem autismo de nível médio e o outro está adquirindo autismo porque ele é surdo. Olha lá. E aí eu, conversando com uma psicóloga, aqui perto, onde nós fomos tocar com Locomotiva, ela é diretora de um instituto de inclusão social. Ela falou assim, na conversa tinha nada a ver com isso, ela falou assim, você sabia que autismo ele é adquirido ao longo da vida, especialmente por cegos e surdos? Porque essas pessoas têm a tendência de se isolar. E o isolamento faz eles adquirirem o autismo. Por que eu estou falando isso para você? Porque esse pastor, amigo meu, ele é muito pastoral, mas ele queria ser apostólico e profético na vida dos filhos dele. E a oração dele constante é, Senhor, por favor, quem é que vai dar direção para esses meninos quando eu não existir mais? Qual que é a tendência da vida? É que ele vá antes dos filhos, sim ou não? E ele falou assim, ele falou uma vez para mim, Rodrigo, a minha maior preocupação é os meus filhos serem independentes e conseguirem tomar as decisões deles e construir a família deles. Uau! Quando ele falou aquilo para mim, eu falei assim, meu Deus, se o Heitor pudesse casar com 18 anos, seria a minha alegria. Você sente a dor paternal, mas a alegria de poder enviar alguém para cumprir o seu destino profético é muito superior. É muito superior. E eu falo, Senhor, eu passei a partir daquele dia, irmãos, glorificar tanto a Deus, porque Ele me deu filhos saudáveis, que têm saúde, que pensam, que raciocinam, que são ativos e que fazem a obra de Deus e que um dia podem chegar na minha visão prematuramente e dizer, pai, eu preciso ser enviado, isso precisa acontecer, Deus está falando isso comigo. Eu falei, Senhor, obrigado, porque eu posso sonhar com isso, assim, com muito mais tranquilidade do que o meu amigo. E Deus começou a falar comigo nesse momento, falou assim, na igreja é mais ou menos assim, nós não podemos segurar as pessoas, treine os melhores e envie os melhores, Rodrigo. Eu tenho um destino profético para as pessoas, e eu quero dizer para você, na sua célula, nos seus relacionamentos de discipulado, na sua família, por favor, invista o máximo que você puder e não prenda as pessoas, tenha um senso apostólico e profético a respeito das pessoas que Deus tem posto perto de você. Eu posso ouvir um amém? Você está me entendendo? Então nós vamos começar a enfatizar um pouco disso. A pregação não é sobre isso. A pregação agora vai ficar só no destino profético. Mas eu precisava te contextualizar. Para que você seja uma flecha rumo ao seu destino profético, eu quero meditar um pouco sobre esse texto. Havia um destino para Jeoacás, havia um destino para Joás. E vamos ver o que aconteceu no meio da história. No 21º versículo do capítulo 13... Talvez a versão não seja a mesma, você pode acompanhar aí. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Joacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 17 anos. Qual que era o destino dele? O que ele havia recebido? 17 anos de reinado. Para que você seja uma flecha rumo ao seu destino eterno, você precisa zelar pelo que o Senhor te entregou. Deus te deu algo nas suas mãos, para que você pudesse zelar pelo que Ele te entregou. Deus me deu uma esposa, 2 filhos, me deu uma igreja para eu apacentar e cuidar, para ser apostólico e profético na vida dessa igreja. Deus me deu muitas coisas. Ao longo da minha vida, e que eu tenho entendimento maduro, adulto, eu percebo coisas preciosas que Deus colocou nas minhas mãos. Umas já foram, outras permanecem, outras ainda virão, mas eu preciso, em tempo oportuno, no momento em que recebo de Deus, zelar por aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, porque se Deus entregou, é porque Ele confiou nas minhas mãos alguma coisa. Deus coloca algo nas nossas mãos, porque Ele confia aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, a você e a mim. Não é precioso saber que Deus tem confiança em você? Então Ele te deu algo. Para Joás, o que Ele deu? Para Joacás, perdão. 17 anos de reinado. E para você?
Eu tenho certeza que Deus já te deu alguma coisa. Deus te deu vida para respirar. Talvez Deus tenha te dado um cônjuge já. Ou está dando. Deus te deu filhos. Deus te deu pais. Pais naturais e pais espirituais. Deus te deu uma carreira, te deu um emprego. Sei lá que Deus pode ter te dado. Te deu um ministério. Deus te deu uma célula para cuidar. Deus te deu pessoas para apacentar. Deus te deu gente para discipular. Talvez Deus tenha te dado uma rede de célula. Deus te deu bens, te deu uma casa, te deu um carro. Deus te deu influência sobre pessoas, te deu discípulos. Deus às vezes te dá uma ideia, te dá uma visão. Te faz proprietário de algo que você não sabe nem explicar. Deus te deu uma promessa. Tu cumprirás tuas promessas, Deus. Eu sei, não falharás. Deus falou algo com você, alguma coisa tem nas suas mãos. Deus te deu uma família espiritual para pertencer. Olha ao seu redor e você vai ver, você tem algo que muita gente não tem. E o que você tem feito com isso? O que eu tenho feito com isso? Eu não sei o que Deus exatamente te deu e o que Ele está falando com você agora, mas alguma coisa Ele colocou nas suas mãos. E quando Deus coloca alguma coisa nas nossas mãos, isso toca um princípio precioso da palavra de Deus, que é o princípio da mordomia. Eu também não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu queria só falar 3 coisinhas com você sobre o princípio da mordomia, que está escrito na palavra de Deus. Em João 3,27, a Bíblia diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Tudo que você tem vem de Deus. Tudo. Você só recebe aquilo que Deus te dá diretamente do céu. Então, quando você estiver chateado com o seu marido, estiver chateado com a sua esposa, achar que teus filhos não estão respondendo bem, ou achar que você nasceu na família errada, alguém já pensou isso? Eu não vou ficar abrindo minha vida aqui, não. Mas, às vezes você acha, eu nasci na família errada, não é possível. Uma vez, um dos meus meninos, nem sei qual foi deles, falou assim: por que eu não nasci nos Estados Unidos, numa família lá de Nova York? Eu falei: por quê? Era melhor nascer em São Paulo, com um pai que nem eu? Ele: não, pai, você não está entendendo. Podia ser você mesmo, mas lá. Eu falei: não, Deus queria a gente aqui no Brasil. Pelo menos para esse tempo, foi o que Deus nos deu. Então, se tudo que você recebe vem do Senhor, trate de agradecer a Deus e glorificar a Deus, porque Deus te deu uma família preciosa, Deus te deu, é precioso. Se você pensar um pouquinho só no que Deus te deu, tem valor, então zele por isso. Tem muita gente aqui querendo ter o que você tem. Tem muita gente que daria muito para ter aquilo que você já tem. Você pode falar: pastor, eu não tenho nada. Pastor, eu não sou nada. Pastor, eu não sou ninguém. Então Deus te trouxe aqui para você ouvir hoje que há um destino profético, um destino eterno que Deus escreveu para a sua vida. E se você não tem nada, se você não enxerga nada, Deus vai abrir os seus olhos hoje e você vai começar a ver aquilo que Ele te deu. A metanoia vai começar a acontecer na sua mente e você vai começar a tomar posse do que Deus já preparou para você. Então a primeira coisa na mordomia cristã é crer. Tudo que nós temos vem de Deus. Segundo, seja fiel no pouco e Ele vai te colocar no muito. Mateus 25:21 diz: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Quando nós honramos a Deus naquilo que aparentemente aos olhos humanos é pequeno, Deus, Ele nos coloca sobre porções maiores. Talvez você seja um líder de célula hoje, seja fiel. Talvez você esteja apacentando alguém que está te dando trabalho. Talvez você esteja discipulando alguém que dá muito trabalho para você. Eu quero falar para você uma coisa. É um tempo de um processo de Deus na sua vida. Mas se Deus um dia falou, por exemplo, para você, que é líder de célula hoje, ou que nem é líder de célula hoje, que você vai ser um pastor, quantas vezes eu ouvi essa palavra, sentado aí no banco, sem ter perspectiva nenhuma, sem nem falar a verdade, desejar ser pastor. Mas eu ouvi o pastor falando aqui, se Deus tem um chamado pastoral na sua vida, ele vai se cumprir. Seja fiel naquilo que Deus colocou para você viver hoje. Seja fiel, porque quanto mais zelo você tem aqui, mais rápido o processo de Deus acontece na sua vida e a promessa de Deus se cumpre. Se Ele prometeu que você vai ser pastor, zele pelo que Ele te deu hoje, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Então zele no pouco, para que no muito você seja colocado. E o terceiro aspecto da mordomia cristã que eu quero falar é: você vai prestar contas daquilo que você recebeu. Isso fala do zelo. Lucas 19:13 diz: então chamou 10 dos seus servos e lhes deu 10 minas, e disse ele: façam esse dinheiro render até a minha volta. Deus nos entrega algo, mas vai chegar um dia diante do trono, nós vamos prestar contas. E eu não estou falando aqui para você de salvação. Eu não estou falando para você que você vai ter que chegar lá diante de Deus e... Não, você vai prestar contas daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para administrar.
Como é que você tem tratado sua esposa, marido? Como é que você tem tratado seu marido, esposa? Como é que você tem cuidado e amado os seus filhos? Como é que você tem investido seu tempo naquilo que Deus te deu na família espiritual? Como é que você tem administrado o seu dinheiro? Como é que você tem cuidado daquilo e zelado daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Como é? Não queira para você aquilo que Deus deu para outras pessoas. Deus deu uma porção específica para você. Deus sabe a conta. Deus sabe aquilo que você pode administrar. Ele colocou nas tuas mãos. Seja grato e zele pelo que Deus te deu. Sabe, a sua revelação é o seu ministério. Se até esse momento você tem um determinado nível de revelação, flua nisso. O seu dom aponta para o teu chamado. Sabia disso? Tem algum dom fluindo aí? O seu dom aponta para o teu chamado. Sabe uma coisa que é muito interessante? A sua dor vai se tornar a sua especialidade. Deus não te põe no sofrimento, ou melhor, não é que Deus te põe no sofrimento. A gente cai sozinho no sofrimento. Porque a gente às vezes não está entendendo o que Deus está fazendo. E às vezes as pessoas à nossa volta veem coisas que nós não vemos. Você já viu alguém assim? Fala, não é possível. Eu já vi tanta gente, irmãos. E é normal a gente ver isso nos mais jovens, mas não adianta. Eu lembro quando eu era mais jovem, eu falava uma frase para o meu pai. Deixa eu errar meus erros, para eu aprender com os meus erros. Quanta estupidez da minha parte. Oh, meu Deus, e por que eu só percebo isso depois que eu fico velho? Por isso que tem algumas pessoas que se destacam mais, porque elas percebem isso quando são mais jovens. Porque são mais humildes do que eu era quando era jovem. Porque conseguem aprender com o erro dos outros. E em um determinado momento da minha vida, eu comecei a pensar sobre isso. Falei, uau, eu preciso parar e olhar na frente e perceber que eu posso aprender mesmo sem ter que cair no erro. Mas às vezes a gente está envolto a sofrimento e tem um propósito de Deus no sofrimento também. O sofrimento que você está passando, a dor que você passa, sem dúvida nenhuma, Deus vai transformar na sua especialidade. Sua semente vai determinar a colheita de Deus na sua vida. Amém? Então semeie com alegria. Então o primeiro aspecto é que você recebeu algo de Deus e você precisa zelar por aquilo que Deus te deu. Segundo, eu vou continuar aqui na leitura bíblica, os versículos 2 e 3. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. E não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e do seu filho Ben-Hadad. O que aconteceu? Qual é o segundo princípio que eu quero falar com você? Daquilo que Deus te deu e destinou para você profeticamente, cuide para não se desviar da santidade do Senhor. Pastor, isso tá no meu domínio? Isso está no seu desejo. Tem coisa que você não vai conseguir fazer. E você vai falhar. O apóstolo Paulo fala, olha, maldito corpo desta morte. Que o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse me rodeia bem de perto. Mas o desejo do coração era fazer o quê? O bem ou o mal? Era o bem. Não amava o mal. Não amava o pecado. Amava o Senhor. Porque amamos o Senhor. Desejamos fazer o que agrada ao Senhor. Desejamos fazer aquilo que aproxima-se da santidade do Senhor. E o que fez Joacás? Se desviou da santidade. Ele não amava aquilo que o Senhor amava. Ele amava o que Jeroboão fazia. Joacás fez o que o Senhor reprova. Você sabe exatamente aquilo que o Senhor reprova. Agora, se você já acostumou com aquilo que o Senhor reprova e já não te fere o coração, eu não sei, acho que você está um pouco desconectado de Deus. Se aquilo que desagrada o Senhor não fere o seu coração, você precisa voltar ao primeiro amor e perceber a alegria do Senhor no seu coração. Porque, sabe, a alegria do nosso coração vem quando a gente sente o amor de Deus por nós, amém? Então, se nós estamos sendo amados por Deus e não conseguimos sofrer com o que Ele sofre, se alegrar com o que Ele se alegra e ter nojo do que Ele tem nojo, temos um problema. Não estamos enxergando, precisamos amadurecer, precisamos crescer. Se afaste daquilo que Deus não se agrada. O cuidado para não cair naquilo que os outros te conduzem a fazer. Joacás fez exatamente isso.
Ele aprendeu a fazer o errado com a experiência de Jeroboão. A Bíblia é muito clara, ele fazia o que Jeroboão fazia e que desagradava aos olhos do Senhor. Eu já disse aqui no início, na hora de contextualizar a palavra, Jeroboão foi um rei marcado e conhecido, você vê isso no livro dos reis, por alguém que não seguiu a vontade de Deus. Alguém que parecia que fazia questão de não fazer aquilo que Deus havia ordenado. A falta de fé dele fez ele cometer uma série de pecados. Muitas vezes havia no coração dele, ele não perseverava em fé naquilo que Deus havia dito para o povo. Por isso ele errava. Você sabe que às vezes não crer no que Deus diz para você vai te fazer errar? Você produz Ismael e não espera Deus te dar Isaac. Isso é um grande problema. Você precisa ser justificado pela fé. Ser movido em fé e não por aquilo que você acha que vai acontecer no momento. Sabe por quê? Você está vendo aqui o momento, mas Deus já viu a eternidade. Se Deus já viu a eternidade, está te dando uma direção, está usando alguém para falar na sua vida, tem alguém no discipulado insistindo com você em alguma coisa, abra o coração. Seja disponível para receber de alguém, ainda que você faça reclamando, ainda que doa no ego, ainda que possa parecer que você, sei lá, não tem opinião, mas Deus está falando algo com você e você insiste em fazer diferente. Movido por falta de fé e muitas vezes por desobediência mesmo. E desobedece por quê? Desobedece porque para mim a obediência ela é fruto, ela é resultado de alguém que entende profundamente a graça de Deus. Porque se você entende profundamente a graça de Deus, você tem prazer na obediência. Por quê? Porque você sabe que a obediência dá prazer a Deus. Ou você acha que Deus não gosta de filhos obedientes? Deus não te deixa de amar por causa da sua desobediência. Fato. Muitas vezes ser desobediente, a sua obediência, muitas vezes não, a sua obediência não te salva. Nós ouvimos isso a semana passada. Mas a sua obediência agrada a Deus. Tem galardão para os filhos obedientes. Você desfruta de uma vida muito melhor aqui na terra. Por que vocês não gostam de ouvir isso? Por que vocês estão olhando para mim com essa cara? Quem quer ser obediente? Eu vou falar igual lá no Kids. Quem quer ser obediente aqui, diga amém. Amém. Nem todo mundo. Mas quem gosta de desobedecer Jesus aqui, diga aleluia. Está todo mundo muito acordado, aleluia. Olha só 4 coisas que ele fez, Jeroboão. Ele mudou os símbolos da religião dos israelitas, estamos falando lá do tempo da lei, né? O lugar da adoração do povo de Deus, ele resolveu mudar também. Ele mudou o sacerdócio. Deus tinha dito assim, o sacerdote só da tribo de Levi. O que ele faz? Não. Vamos pôr mais gente aqui, porque só Levi não é suficiente. Ele muda as datas das festas que Deus instituiu, Deus deu lá para o povo, lá no início. Ele vai lá e muda tudo. E Deus dizendo para ele o tempo todo, por meio dos seus profetas, não é isso. E ele não ouve o Senhor. Eu não estou me prendendo a Jeroboão, eu estou dizendo para você, você muitas vezes viu coisas no passado, viu pessoas incorrendo em erros, e Deus fala para mim e para você hoje, é tempo de mudar a história. Não cometa os mesmos erros, se aproxime da santidade de Deus, queira o que Deus quer, não retorne às velhas práticas do passado, esse é o meu terceiro princípio aqui, versículo 4 e 6 diz, então Joacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, olha só. Ele busca o favor, Deus o ouve, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia Israel. A Síria era uma opressora contumaz de Israel, e o Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. O que eles fizeram, irmãos? Permaneceram no pecado. Isso é grave. Pastor, você não peca? Líder, você não peca? Irmão, deixa eu perguntar a você não peca? Você cometer um erro de percurso é muito diferente de você permanecer no pecado. Eu vou falar algo bastante... vou no extremo aqui para você. Alguém que cai em adultério é diferente de alguém que vai à zona de prostituição toda semana.
Porque alguém que cai em adultério, ele pode se arrepender e ter a sua vida transformada e encontrar favor de Deus, porque Deus é misericórdia, a Bíblia diz que a sua misericórdia renova-se a cada manhã, e ele pode ter misericórdia de Deus ainda, se for um homem da sua mulher, ele perdoar e ele reconstruir sua família, desde que o coração dele esteja arrependido e ele confesse o seu pecado humildemente. Mas é completamente diferente daquele que vai a uma zona de prostituição, é casado, ou ele tem um caso extraconjugal e ele mantém. Isso é permanecer no pecado. Ter uma constante vida de pecado. É isso que o povo estava fazendo. É isso que Deus reprova. Deus tem um destino profético para você. Não retome as práticas do passado. Permaneça em Jesus e não nos pecados. Deus livrou você da morte eterna, livrou você da opressão do inimigo. Como livrou Israel naquele momento dos sírios, Deus livrou você das garras do inferno. Deus te salvou para uma vida livre, livre do pecado. Como está lá em Romanos capítulo 6, somos libertos do pecado. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. Não aceite colunas de idolatria na sua vida. Não aceite as práticas passadas. Não aceite se render àquilo que não diz respeito ao seu novo estilo de vida. Deus tem liberdade para você. E você é alguém que é para viver leve, rumo ao destino profético da sua vida. Então o reinado de Joacás, ele se conclui de uma maneira precária. Jeoacás, o pai. Versículo 7, nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído todo o restante. Uau! O que é isso? É a consequência do pecado. Consequência do pecado. Por que tem gente que parece que é mais amado por Deus? Não tem gente que você tem raiva? Tem gente que você olha e fala assim, não, dá raiva. Olha esse cara aí, ele sempre tem emprego bom. Olha o carro dele. E aquele irmão que chega com o carro novo na porta da igreja, você fala, meu Deus, outro carro zero desse irmão. É muito legal falar essas coisas para vocês assim. Está todo mundo frisado olhando para minha cara. Pastor, não tem isso aqui não. Os irmãos aqui são santão, santonas. Ninguém fala dessas coisas no almoço de domingo lá em casa. Aí você vai na casa do irmão e fala, meu Deus, que casa é essa, irmã? O que você fez? Sabe o que acontece? Às vezes você está deixando de desfrutar de coisas aqui na terra porque você está decidindo permanecer em coisas velhas. Está decidindo permanecer em práticas velhas. Significa que Deus não te ama? Não, Ele está te dando uma oportunidade nova cada dia, cada manhã, hoje de novo. Sabe do quê? De reinar em vida, de ser feliz, viver como príncipe e princesa. Mas é uma questão de escolha. Você vive do jeito que você quiser viver. Morre logo. Coisa ruim. Morre de uma vez. Vocês estão assustados comigo hoje, estou vendo, os irmãos estão com uma cara assim para mim, meu Deus do céu. Primeiro princípio é o quê? Zele pelo que Deus te deu. Segundo princípio é o quê? Não se afaste da santidade do Senhor. Terceiro princípio é o quê? Não retome as coisas do passado. Você está acompanhando isso comigo no texto de Reis, né? Quarto princípio, deixe os pecados dos seus pais para trás. Versículos 10 e 11, diz assim, ó. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, agora entra a figura do filho de Jeoacás. Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Meu Deus do céu, de novo. Não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levaram Israel a cometer. Antes permaneceu neles. Jeoacás pecou e fez o mesmo que Jeroboão, certo? Jeoacás. E Jeoás, filho de Jeoacás, fez a mesma coisa que o seu pai. Irmãos, você já ouviu isso em algum momento da sua vida? E eu quero dizer isso para você. Você pode quebrar a maldição familiar em você. Basta ter revelação, basta ter a metanoia, basta ter a mente mudada. Deus te salvou, o Senhor te mudou, não tem mais maldição hereditária na sua vida. Não tem mais isso. Você está debaixo da graça de Deus.
Se a sua família, sabe aquela história assim, eu nasci pobre, vou morrer pobre, na minha família, eu já ouvi gente dizer isso, na minha família sempre teve adultério. Então, eu ouvi algo tão depressivo esses dias, não sei se vocês acompanharam isso, eu estava vendo um noticiário de um prefeito no interior do Brasil, lá no Nordeste, e ele estava sendo acusado, ele também é um obstetra, e ele está sendo acusado de abuso sexual, como foi o Abdel Nassi aqui de São Paulo. Esse cara abusou de mais de 400 mulheres. E aí a esposa dele foi entrevistar. Ele foi entrevistado, ele deu uma entrevista. Ele falou, não acontecia nada demais lá. Por quê? Não, era consentido. E sabe como é que isso veio à tona? Ele gravava os abusos. Ele pôs o celular dele lá no consultório dele e ele gravava, ele tendo relação sexual com as pacientes dele. Aí, tem gente que é muito, assim, falta massa encefálica, né? Porque, vou dizer para você, fica pondo essas bobagens no celular, que você vai ver, uma hora a casa vai cair. E glória a Deus até pelo celular, pelo WhatsApp, porque Deus está sendo, assim, está ajudando o trabalho do Senhor, na exposição. E a exposição, sabe o que é? É a disciplina de Deus na vida do crente. Mas vamos falar do ímpio aqui. E aí ele pega e fala assim, não, normal, não aconteceu nada. Beleza. Aí vai entrevistar a mulher dele. Não aconteceu nada. Como assim? Você viu os vídeos, minha senhora? O repórter mostrou. Não, eu vi. Mas vamos falar sinceramente? Qual é a mulher que no Brasil nunca foi traída? Ah, não. Olha como está a mente das pessoas no século 21. É uma mente completamente corrompida, princípios errados. Como assim? Qual é a mulher que não é traída? Quem é que nunca sofreu um adultério? Para tudo, fecha a firma. Deus não tem isso para mim e para você. Nós não precisamos andar no pecado dos seus pais. Olha, vocês sabem um pouco da minha história. O meu avô foi um alcoólatra, o meu pai foi um alcoólatra, o meu irmão do meio começou a ser um alcoólatra. Um dia eu me posicionei, falei isso para o meu irmão mais novo e falei para o meu irmão do meio também. Não dá, nós não vamos viver essa vida, nós não seremos alcoólatras. Eu tive vários tios drogados, em crack. Eu falei, isso para na nossa geração. Uma vez eu lembro que eu chamei meus primos e falei, primos, nós precisamos orar, isso precisa parar na nossa geração. Deus tem algo mais para nós, em nome de Jesus. Para aqui o reino do inferno na nossa vida. E nós vamos brilhar com o Senhor. É uma questão de posicionamento. Deus tem um destino profético para você, mas você precisa querer tomar posse dele. Tome posse do destino profético de Deus para a sua vida. Você não precisa beber como seu pai bebia, trair como seu pai traía, falar o que sua mãe falava que não agradava ao Senhor. Você pode viver superiormente. Deus tem algo além para você. Isso não é desonrar os pais, não. Não é desonrar as fontes, não. Porque você pode perguntar para o meu pai o quanto que eu honro a vida dele. Uma grande referência para mim em muitas coisas. Foi convertido, teve a vida transformada. Mas eu não precisei viver a maldição que ele viveu. Deus tem mais para mim. E eu cansei de ouvir ele dizer, filho, louva a Deus, porque você está indo além, conquistando o que eu não pude conquistar. Porque eu perdi tempo da minha vida. Perdi tempo da minha vida. Mas eu louvo a Deus porque você não está perdendo tempo. Irmãos, isso é precioso demais. Deus me mandou aqui dizer para você como um profeta. Não importa a sua idade, ainda tem vida. Não perca mais tempo da sua vida. Não tem tempo de Deus para você ainda. Há um propósito profético de Deus para você. Não imite o pecado de ninguém. 5. Versículo 14. Aí começa a mudança daquilo que eu te falei. A história começa a ser narrada de uma maneira diferente. Jeoacás reina 17 anos fazendo tudo errado. Jeoás vem e faz a mesma coisa. E aí no versículo 14 a gente começa a ver a história narrada de uma forma diferente. Meu pai, tu és como carros de Israel, como os carros e os cavaleiros de Israel. Você lembra que Eliseu, um dia, ele disse a mesma coisa para Elias, né? Carros de Israel e seus cavaleiros. Antes de Elias partir. Por quê? Porque ele foi ensinado. Elias o ensinou. Elias foi o pai, foi o discipulador. Essa foi a mesma frase. Ele aprendeu isso. Isso era uma forma de honrar o seu líder espiritual, o seu pai espiritual. Então, o quinto princípio
Receba paternidade espiritual. Tem muita gente carente de paternidade, e Deus é tão bom que Ele instituiu a igreja onde nós podemos encontrar paternidade espiritual. Deus nos dá referências no meio da família de Deus para que a gente possa enxergar a coisa de uma maneira diferente. Eu tinha uma visão distorcida de família, e desde que eu me converti até hoje, sendo pai, marido, Deus tem transformado a minha mente para a visão correta de família. Por quê? Por causa da minha história. Em algum momento, o meu pai natural não podia me explicar ou me ensinar, porque ele também não havia recebido. E ele também não fazia parte de uma família espiritual, mas Deus me deu paternidade espiritual, onde eu pude enxergar um padrão novo e receber algo de Deus. Então, ele honrou. Joacás aqui, ele honra o profeta dizendo: pai, meu pai, carros de Israel. Você e eu precisamos aprender a receber paternidade espiritual para que a gente também possa dar. Jeoás via Eliseu como pai espiritual. E ele transmitiu, por quê? Por que Eliseu transmitiu paternidade espiritual? Porque ele recebeu paternidade espiritual de Elias. Você passa adiante aquilo que você recebe. Diga comigo isso. Eu passo adiante o que eu recebo. Pare de falar que você não recebeu. Pare de falar que ninguém te deu. Deus te está colocando numa família espiritual aqui para você receber algo. Receba. Me escute, irmãos. Receba aquilo que Deus está te dando nesses dias, para que você possa transferir. Se você não encontrar a satisfação da paternidade, você vai poder apenas oferecer a escassez da orfandade. De novo, se você não encontrar a satisfação da paternidade, você só vai ter a oferecer a escassez da orfandade. Todos precisamos de paternidade espiritual, sabe? Você só encontra paternidade espiritual na família de Deus. É na igreja família. Rapaz, esquentou aqui demais. Obrigado, Aida. Você encontra paternidade entre os seus líderes, discipuladores, entre os seus pastores. Sem alguém que te ajude a consolidar tudo aquilo que Deus te entregou, você acaba se perdendo muitas vezes. Na paternidade espiritual, muitas vezes você tem aquilo que você não consegue sozinho. Você é abastecido, você tem encorajamento, você presta conta. Sabia que é importante prestar conta? Sabia disso, jovens? Sabia disso, homens, maridos? Sabia disso, mulheres? É importante prestar conta. Seus pais, sua esposa, seu marido, não tem que saber onde você está depois que você já está. Eles têm que ser consultados sobre as coisas que você faz. Sabia disso ou não? Pelo jeito não, né? Ou sabia e não gosta de saber também, né? Mas é assim que funciona. Prestar conta faz parte. Discipulado, limites. Filhos precisam de limites. Por que você perde muita coisa na vida? Porque você não tem limite. Filho sem limite perde o rumo e deixa de desfrutar de coisas que outros que têm limite desfrutam. Instrução em justiça, filiação com liberdade. É gostoso, faz legal. O pai está sempre junto. O pai vai até levar. Combina as coisas. Fala. Tal hora. Vamos negociar 1 hora hoje. Conversa. Não estamos no século 21, não é isso? Momento de dialogar, de conversar. Então não seja independente. Isso funciona na família espiritual também. Sabe por quê? Você só atrai problema para você sendo independente. Só problema. Nós não fomos feitos para ser uma ilha e andar sozinho. Eu presto conta até para quem eu lidero. Não é só para quem eu sou liderado. É importante. Sei lá, teve um domingo para trás que eu não vim no culto. Alguém sentiu minha falta? Pula essa parte. Faz sentido eu não vir aqui, não falar para ninguém, não falar nem para o Du, nem para o Danilo? Não vem no culto aqui. Aí eles vão me ligar, né? Mesmo que não fosse eu que ia pregar, eu nem ia fazer nada naquele culto. Mas eu simplesmente não apareço. No mínimo, um dos dois ia me ligar ou mandar uma mensagem e falar: tá tudo bem aí?
Aí eu começo a ter essa prática de viver independente. Não precisa saber, velho. Eu sou dono do meu nariz. Ué, mas eles são filhos. Até nós precisamos aprender a prestar conta. Um relacionamento de 2 vias. Discipulado é isso. Envolvimento. Mas sabe o que acontece? A gente acha que não deve satisfação para ninguém, de nada. Sabe o que acontece? Vive uma vida miserável, aquém do que é para viver. É isso que acontece. Aí a gente olha e fica com raiva daqueles que têm algumas coisas que a gente não tem. Por quê? Porque não aprendeu a viver o padrão do reino. Não entendeu o que é paternidade. Nem natural, nem espiritual. Deus tem mais para você. Amém ou não amém? Quem tem paternidade espiritual, tem para onde correr. Sabia disso? Um pai nunca vira as costas para um filho. Nos versículos 15 e 17, diz assim, do 15 ao 17. Estou caminhando para a metade final, hein? E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste, para o oriente, no caso, que é o leste, e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. O pai espiritual de Joás, Eliseu, ele tinha uma direção. Você percebe que naquela primeira parte, onde a gente contou narrativamente o texto histórico e os erros, aquilo que aconteceu na vida desse pai e filho, esses 2 reis, a gente percebe os erros, mas tinha um pai espiritual. Apesar de Joacás ter sido um pai falho, Joás tinha um pai espiritual. Eliseu era o profeta de Deus para a vida dele. E ele sabia disso, porque ele foi até Eliseu. E Eliseu faz o quê? Olha, você tem um arco aí, uma flecha, monta o arco, pôs as mãos, segura a flecha, pôs as mãos na mão dele, abre a janela para o oriente e atira uma flecha. E ele disse, essa é a flecha da vitória do Senhor, a vitória de Israel contra o povo da Síria, que era o maior problema deles naquele momento. Naquele momento, a vitória estava nas mãos dele. Havia uma palavra de Deus vindo do seu pai espiritual. Havia um destino profético. Olha, teu pai falhou, mas eu quero dizer para você que a vitória do Senhor está nas suas mãos. Pegue o arco, monta a flecha e atira. Então, o 5º princípio fala do quê? De paternidade, de ouvir o que o pai está dizendo para você fazer. De ter paz nesse relacionamento que te produz segurança e que te dá direção. Descobrir o destino profético para nossas vidas, muitas vezes passa por isso. Às vezes você está precisando ouvir de alguém, e uma palavra de sabedoria de alguém que é pai, que tem mais experiência, vai te dar norte, vai te dar direção. Isso me coloca no 6º princípio. Vá até o fim quando o assunto for a obediência. No versículo 18 diz assim, em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. Então, a Bíblia fala que ele deu 3 flechadas no chão. 1, 2, 3. Não foi até o final, porque ele tinha mais flechas. Joás tinha o que na mão dele? Ele tinha uma estratégia, ele tinha um instrumento, ele tinha uma janela aberta diante dele, mas ele não foi até o fim, faltou paixão. Faltou ousadia, ou ele não deu importância para aquilo, não foi até o final. Ele tinha munição ainda, mas ele não botou tudo em prática. E ele estava recebendo uma direção clara. Atire as flechas. Ele não desobedeceu, ele não obedeceu completamente. Ele fez pela metade, não fez tudo o que ele poderia fazer. Não foi até o final, não usou tudo que podia usar, faltou intensidade, faltou garra, faltou perseverar. Talvez você esteja cansado, talvez você já tenha tirado 3 flechas, talvez você esteja num momento que você fala, mas eu estou obedecendo, mas as coisas não estão acontecendo. Ontem eu compartilhava com alguém, eu falava, a pergunta no ar era mais ou menos a seguinte, eu faço tudo o que precisa fazer, só não tenho o resultado que eu preciso ter. Sabe qual é o conselho que eu tenho para te dar? Continue fazendo, porque se Deus não está dando nesse momento, é porque não é o tempo dele, mas não é porque Deus não está dando nesse momento que ele esqueceu da promessa. A tua perseverança em continuar fazendo aquilo que precisa ser feito vai gerar um ambiente necessário para que Deus destrua
todos os inimigos da Síria e dê a vitória nas suas mãos. Persevere. Perseverar é chave. Mas Joás não fez isso. 90% da água não enche o copo, irmãos, precisa ser 100. Diga isso comigo, 90% da água não enche o copo. Tem um pouco mais ainda para pôr. Não desista. Persevera. Persevera. Não adianta nada a gente ter Deus, ter gente para falar da parte de Deus, reconhecer paternidade espiritual, mas sempre decidir agir por conta própria e nunca ouvir aquilo que Deus está falando. Persevera. Persevera. Eu estou dizendo para você como pai. Eu sou pai de um monte de gente mais velha que eu, espiritual. Isso me dá muito temor e responsabilidade. Eu lidero pessoas que são mais capazes do que eu. Por quê? Porque Deus escolheu isso. Isso é mutável, isso muda. Daqui a pouco você vai ver, o pastor falava disso, daqui a pouco vai mudar. Muda, a vida é assim. Você já viu mudar muitas vezes. Mas no momento em que você está numa posição, dê a resposta. Vai até o final. Insista. Porque Deus tem um destino profético para você. Ouça aqueles que estão como pais espirituais na sua vida. Ouça a palavra que está sendo ministrada. Deus não te pôs para ouvir o que você está ouvindo nesse tempo por acaso. Tem um propósito de Deus na eternidade para isso. Ele formatou essa situação. Ele te pôs nesse contexto. Então ouça o que Deus tem dito para você. E mais do que ouvir, põe em prática. Obedeça, para de sofrer o dano. Para de tomar prejuízo. 7. Versículo 19 diz assim: o homem de Deus ficou irado com ele. Eliseu ficou bravo. O pai ficou bravo com o filho. Você já viu acontecer isso em algum lugar? Hã? Oh, meu Deus. E ele disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Cabeção. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você vai derrotar somente 3 vezes. Não vai ser completo. Não vai ser em você a vitória completa. Ele lutou e derrotou por 3 vezes. No versículo 25, você vê isso. Joás derrotou a Síria só por 3 vezes. A flecha que abateria definitivamente a Síria era a 5ª ou a 6ª flecha, não era a 3ª. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Será que isso te diz alguma coisa? Você pode até estar no momento de estar vencendo, mas você precisa perseverar. Deus quer dar algo além daquilo que você está vivendo. Persevera. Tem um destino profético para você. 8º e último ponto. Versículo 20 e 21. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Eu não li o versículo aqui antes, mas que fala que Eliseu morre. Eliseu entrega só a última palavra profética para o seu filho espiritual antes de morrer. E aí eles enterram Eliseu. E aí, vou continuar aqui no texto. Então Eliseu está enterrado. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um outro homem, tudo indica ser um moabita, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Meu Deus do céu. Olha Eliseu aí. Eu estava vendo um negócio interessante, né? Isso aqui também dá uma pregação, né? Qual foi a obra de Eliseu, né? Qual foi o destino profético dele? Mas o foco aqui está em Joacás e Joás. Olha a grandeza do homem, que pai e filho tinham à sua disposição para falar na sua vida. Joacás e Joás. E Joás, de alguma forma, ouviu, mas não ouviu completamente o conselho. O homem tinha tanta unção que, mesmo depois de morto, ressuscitava mortos. É até esquisito de falar, né? O cara, depois de morto, ressuscitava morto.
Olha o que tem escrito aqui na Bíblia. E veja o desprezo com que as pessoas trataram o túmulo dele, essas pessoas. É muito desonroso, até hoje é desonroso. Mas especialmente naquela época, você violar de uma maneira tão ruim assim o túmulo de alguém. Eles estavam cavucando ali, botando o corpo, ao ponto de tocar osso com osso. Não deram muita importância. Era muito importante para as pessoas, quando morriam, você vê nos pais da fé, né, todos eram enterrados com seus pais. Tinha um respeito. Às vezes demoravam dias, tempos e tempos, para levar um cortejo até o lugar onde os pais estavam enterrados. E esses homens aqui de Israel não tiveram o mínimo de respeito. Jogaram outro defunto onde estava Eliseu. Sabe o que eles ganharam? Outro inimigo. Mais um moabita para lutar contra eles. Que luta, hein? Que tribulação. Só por causa de quê? Só por causa de não ouvir. De não ter consciência do destino profético. Eu queria que você ficasse de pé agora e meditasse um pouco comigo.